Se você acha que conhece tudo sobre pensão por morte no RGPS, prepare-se para descobrir que existem 3 classes de dependentes com regras completamente diferentes. E isso pode ser a diferença entre gabaritar ou errar aquela questão decisiva no seu concurso. Exatamente. E olha que interessante. Estamos falando de um dos temas mais cobrados em provas de direito previdenciário. Só no CESP, nos últimos 5 anos, pelo menos uma questão sobre dependentes apareceu em cada concurso da área jurídica. E o mais curioso, a maioria dos candidatos erra justamente por não entender a hierarquia entre as classes. Então, vamos começar pelo básico, mas fundamental. No RGPS, os dependentes são beneficiários independentemente de qualquer contribuição própria. O vínculo deles com a Previdência decorre exclusivamente da contribuição do segurado. E aqui já temos a primeira pegadinha. Os dependentes têm direito apenas a 2 benefícios: pensão por morte e auxílio reclusão, além dos serviços de habilitação, reabilitação profissional e serviço social. Perfeito! E agora vem a parte que mais cai em prova. A divisão em 3 classes. A classe 1, também conhecida como dependentes preferenciais, inclui cônjuge, companheiro ou companheira e os filhos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos. Atenção para esse detalhe. São 21 anos, não 18. Muita gente confunde com a maioridade civil. Tenho mais uma pegadinha aí. Os equiparados a filho, enteado, menor tutelado e, atenção, desde a Lei 15.108 de 2025, o menor sob guarda também entrou. São considerados classe 1, mas precisam comprovar dependência econômica. Ou seja, nem todo dependente de primeira classe tem dependência presumida. Isso mesmo. E falando em comprovação, a MP 871 de 2019, convertida na Lei 13.846, trouxe uma exigência importante. Para comprovar dependência econômica ou união estável, é necessário início de prova material contemporânea dos fatos, produzida nos 24 meses anteriores ao óbito, ou prisão do segurado. Nada de prova exclusivamente testemunhal, exceto em caso de força maior ou caso fortuito. Vamos para a classe 2, então. Aqui temos apenas os pais do segurado. E atenção, eles precisam comprovar dependência econômica e a inexistência de dependentes de classe 1. Se houver um filho de 5 anos, por exemplo, os pais não recebem nada, mesmo que dependam economicamente do segurado falecido. E a classe 3? São os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos. Mesma regra, precisam comprovar dependência econômica e inexistência de dependentes das classes anteriores. É uma hierarquia rígida. A existência de dependente de qualquer classe exclui completamente o direito das classes seguintes. Agora, vamos falar de situações especiais que adoram cobrar em prova. Primeiro, cônjuge divorciado ou separado. Se recebia pensão alimentícia, concorre em igualdade com os dependentes de classe 1. E aqui entra a famosa súmula 336 do STJ. Ah, essa é clássica. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Ou seja, mesmo tendo renunciado aos alimentos, pode ter direito à pensão se comprovar necessidade posterior. Tem a questão da união homoafetiva, que o STF já pacificou. As uniões entre pessoas do mesmo sexo são reconhecidas como entidade familiar, com todos os direitos previdenciários. Isso já foi cobrado várias vezes, especialmente após 2011. Falando em união estável, os requisitos são convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir família. E atenção, não é possível reconhecer união estável se um ou ambos os pretensos companheiros forem menores de 16 anos. Entre 16 e 18 anos, precisa de autorização dos pais. Vamos para a pensão por morte propriamente dita. O benefício é devido em caso de morte real ou presumida do segurado. A morte presumida pode ocorrer por sentença declaratória de ausência ou em caso de catástrofe, acidente ou desastre. Se o segurado reaparecer, o benefício cessa imediatamente, mas os dependentes de boa-fé não precisam devolver o que receberam. E uma novidade importante: perde o direito à pensão quem for condenado criminalmente, com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso contra o segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e inimputáveis. E também a questão da simulação ou fraude. O cônjuge ou companheiro perde o direito se for comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou união estável com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário.
E sobre o auxílio reclusão, que também é um benefício dos dependentes, só é devido se o segurado for de baixa renda, atualmente R$ 1.906,04 em 2025, e estiver preso em regime fechado. E atenção, desde 2019, exige carência de 24 contribuições mensais. Vamos destacar as principais pegadinhas para concursos. Primeira, filhos são dependentes até 21 anos, não 18. Segunda, enteado, menor tutelado e menor sob guarda precisam comprovar dependência econômica, mesmo sendo classe 1. Terceira, a hierarquia entre classes é absoluta. Não há concorrência entre classes diferentes. Quarta pegadinha. O exercício de atividade remunerada, inclusive como MEI, não impede a pensão do dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Quinta, não existe inscrição prévia de dependente. A inscrição ocorre apenas no momento do requerimento do benefício. Para finalizar, uma dica de ouro. Quando a questão falar em comprovação de dependência econômica, lembre-se sempre da regra dos 24 meses de prova material contemporânea. Isso elimina várias alternativas incorretas. Excelente! Então, resumindo, 3 classes hierárquicas, dependência presumida apenas para a classe 1, exceto equiparados, concorrência apenas dentro da mesma classe e atenção especial às súmulas e jurisprudências consolidadas. Com esse conhecimento, você está pronto para gabaritar qualquer questão sobre o tema. Lembre-se, no direito previdenciário, cada detalhe importa. A diferença entre 18 e 21 anos, entre cônjuge e companheiro, entre prova material e testemunhal, tudo isso pode definir o seu resultado. Continue estudando com o JurisCast Concursos. E até o próximo episódio.